Olá, boas-vindas a mais um episódio do podcast da construção do ecossistema Ciente. Eu sou Isadora Iscariote, gerente executiva de produto da Prevision, e hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre um tema extremamente relevante do planejamento de obras, que é a simulação de cenários. Simulação de cenários ela é extremamente necessária num período em que a gente vive inúmeras mudanças, inúmeras transformações, e a gente sabe que o cronograma da obra ele já nasce com a tendência de ser replanejado, de ser reprogramado. E para isso, hoje eu vou contar com a participação de duas pessoas muito especiais aqui comigo hoje, que são a Simone e o Alessandro, da Cuba Engenharia, que vão contar um pouquinho da história deles para a gente e como é que eles aplicam os conceitos e todas as metodologias de Lean na prática lá dentro da Cubo Engenharia. Se vocês quiserem se apresentar, então, Simone e Alessandro, fiquem à vontade. Bem-vindos ao podcast da construção. Então vamos lá, vou puxar aqui. Eu sou o Alessandro Costenaro, sou engenheiro formado pela UFSC, aqui em Florianópolis. Sou diretor de operações da Cubo Engenharia, que é uma empresa que eu formei há 8 anos. Nós hoje somos em 35 pessoas. A gente começou com parte de gestão da informação. Daí depois passamos a fazer obra, começamos a gostar de obra, e a obra começou a ser o nosso core business, mas sempre com aquela um pouquinho da gestão da informação dentro da empresa. Então, cuidado com software, cuidado com planejamento, cuidado com essas questões mais, um pouco de dados, um pouco mais burocráticas, sempre fez parte da nossa empresa. Hoje a gente tem 35 pessoas, que nem eu falei, nós já fizemos cerca de 160 obras entregues desde o nosso início. Em 2025 a gente está com 26 obras que vão ser entregues ou foram entregues até o final do ano, então são bastante obras, uma obra a cada 2 semanas. A gente trabalha com diversos perfis de obra, não trabalhamos só com obras verticais, trabalhamos também com obras verticais, residencial, casas, reforma de apartamento, parte de comercial e corporativo. Então a gente trabalha praticamente em todos os ramos que a gente pode ter obras. E esses diversos perfis de obra que a gente tem é o que traz a necessidade do planejamento para a nossa empresa. Perfeito. Simone? Oi, eu sou Simone, engenheira também formada na UFSC, sou diretora de engenharia na Cubo Engenharia. Hoje eu toco o setor de planejamento dentro da Cubo. O nosso setor de planejamento, ele é enxuto, a gente tem 2 pessoas na equipe, principalmente porque a gente acredita muito que o escritório ele vem ser o apoio para o nosso planejamento de obra, que ele é feito pela equipe de engenharia de obra. Então, todas as nossas obras têm uma equipe de engenharia dedicada. Então, a gente ali no escritório vem para dar suporte, apoio dentro das rotinas, dentro dos manuais, de como executar as melhores práticas de planejamento, junto com a equipe de engenharia da obra mesmo. Legal. Hoje vocês têm um time bem enxuto quando fala de planejamento, né, Simone? E diferentes tipos de obra, assim, né? Quais que são os desafios que vocês têm hoje com esse contexto de diferentes tipos de obra e um time mais enxuto aí dentro do planejamento? Isso é bem legal e desafiador, né? Então, que nem o Ale comentou, a gente tem, em geral, 3 tipos de obras, 3 segmentos, né? Que são as obras verticais, as obras de empreendimento. Também construímos loteamento de casas, que é como se fosse um prédio, mas, né, com lotes mais horizontais. A gente tem as obras comerciais, que são obras extremamente rápidas, que exigem uma tomada de decisão muito rápida. E a gente também tem as nossas obras residenciais de alto padrão, que são obras que a gente precisa ter um zelo muito nas definições, né? E a gente fala de definições que demoram, que atrapalham, né, os prazos ali de execução de obra. Então, 3 tipos de obra com 3 perfis de execução diferentes exigem rotinas de planejamento diferentes. Então, a gente fez um estudo sobre o que é importante para cada tipologia. A gente definiu as rotinas de longo prazo, de análise de restrições e de curto prazo para cada um desses segmentos, e definiu documentos de como você deve executar, como você deve planejar, o que você deve considerar, né? E eu acho que uma das 2 coisas muito importantes que a gente implantou e fez muita diferença na gente foi
o PPC, né, as nossas rotinas de planejamento de curto prazo e as nossas análises de restrições, que elas acontecem, por exemplo, numa obra residencial, onde o cliente está ali fazendo o apartamento dele, a gente precisa de umas definições de projeto. Então, qual que é a base do registro que tu vai considerar, qual o revestimento, qual o mármore, qual a marcenaria que tu vai contratar. Então, a gente faz uma planilha para definir essas datas limites. Enquanto numa estrutura de um prédio, a gente precisa definir quando vai entrar a alvenaria, para a gente comprar um tijolo X dias antes. Então, a gente começa a trabalhar com pacotes de serviços muito maiores. Então, a gente definiu essas rotinas para ajudar ali na tomada de decisão. E a grande diferença tudo é muito diferente, né? Então, tu pegar uma obra de alto padrão. A gente tem dentro da gente que a gente tem que tomar no mínimo 90% das decisões nas primeiras 20% de prazo de obra. Porque tudo influencia muito no que vai acontecer ao longo dessa obra de alto padrão, certo? Agora, numa obra vertical, por exemplo, a gente tem uma obra que tem 3 anos de horizonte de obra. Então, tu trabalha com as restrições linkadas ao planejamento de obra para tu não também sobrecarregar uma equipe de definição em coisas que não precisa. Então, tu tem perfis muito diferentes de obra, né? E uma obra, vamos trazer os 3 perfis, uma obra de comercial, o segredo tá no bom relacionamento e o link com o cliente, né? Na obra comercial. Então, tu vai ter que ter a tomada de decisão de uma hora para outra, normalmente. Tu não sabe qual vai ser a decisão que tu vai tomar, só que você sabe com quem que tu vai tomar essa decisão e essa relação tem que estar boa. Então, tu tem 3 perfis diferentes para 3 tipos de obra. Então, tudo reflete tanto em custo, quanto prazo, quanto no nosso planejamento, né? Perfeito. Bem legal esse ponto que tu trouxe de tomar as decisões nos primeiros 20% do período de obra, assim, acho que isso fica uma dica bem legal aí para quem está nos ouvindo também, porque realmente ali a gente consegue eliminar bastante coisa de problemas que podem acontecer lá na frente e evitar, né, atrasos, enfim, e todo estouro de custo e tudo mais, bem legal. Já conectando bastante com o tema do nosso podcast hoje também, uma pergunta mais para ti agora, Ali, como que vocês enxergam o papel da previsibilidade, né, para garantir o sucesso aí dos projetos de vocês? Então, eu acho que também tem muito a ver com a relação do cliente, tá? Então, a previsibilidade e sucesso, vamos dizer sucesso, né? Para nós, o sucesso é a experiência do cliente, né? Isso está no core da nossa marca, nossa empresa. Então, a experiência do cliente, na nossa visão, é alinhamento de expectativas. Tu tem que alinhar a expectativa com quem você tiver do outro lado da mesa, né? Então, se você vai sentar com o cliente e, por exemplo, nós somos uma construtora, né? Nós não somos incorporadora, nós somos uma construtora. Então, uma incorporadora vai contratar a gente para executar o empreendimento. Então, ele, quando chega para nós, normalmente já tem uma noção de quando ele quer começar, quando ele quer terminar e o prazo máximo que ele tem, certo? Vou dar um exemplo prático da nossa, né? A gente tem uma incorporadora que é a nossa parceira há tempo já, que é a Parkside. E a gente fez 2 obras de wood frame, que são obras muito rápidas, que a gente entregou no prazo, foi case de sucesso e tudo bem. Só que o custo dela era muito alto e não estava fechando a conta mais no modelo construtivo da Parkside. Então a gente sentou junto e trouxe um novo modelo construtivo, que seria a alvenaria estrutural, certo? Então a gente fez uma estimativa de prazos e tal, e a gente errou nessa estimativa antes de colocar nisso, porque a gente não conhecia bem o método construtivo. Então a gente fez uma obra de teste que a gente sabia que a gente ia ajustar, só que a segunda obra que a gente veio nessa leva também tinha a mesma expectativa de prazo, tá? Então, a previsibilidade, o que ela nos traz? Aí, a partir do momento que a gente percebeu isso, a gente montou, né, o cronograma com as novas tendências e sentou nós com o cliente para alinhar todas as expectativas. E daí, o que a gente trouxe? A gente trouxe alguns cenários, que depois a gente conversa sobre isso, e sentou e trouxe, podemos fazer isso, podemos fazer aquilo, podemos fazer isso. Então, para nós, o sucesso, né, é que essas expectativas estejam alinhadas entre todo mundo. Aí, hoje é o que nos traz para a qualidade com o cliente, né? No final, qualidade, custo e prazo é a expectativa que vale mais, né? Então, tu tem uma expectativa de custo, que o cliente vai ter que a gente vai ter que atender, uma expectativa de prazo, que a gente vai ter que atender, e a expectativa de qualidade que o mercado exige que tu entregue, né? Bem legal, bem legal. Eu acho que é bem legal trazer esse contexto também de alinhamento de expectativas no início também para tomada de decisão a tempo, assim, né? Acho que 2 pontos também conectados com o que tu trouxe antes também. 100%.
E como que tu trouxe já um exemplo, assim, né, dessa obra? Não sei se vocês têm mais algum exemplo para comentar um pouco sobre essa simulação de cenários mesmo, de como que ela ajuda a antecipar esses problemas que podem acontecer lá na frente. Tu comentou agora esse comparativo entre fazer com wood frame e alvenaria estrutural, e que são métodos construtivos diferentes que vão necessariamente ter tempos diferentes, né? Vocês têm alguma outra exemplo prático, assim, para comentar com a gente sobre a simulação de cenários mesmo, ou quais que eram esses cenários que vocês levaram para eles, como é que vocês ajudaram, né, até o próprio incorporador, que acaba sendo cliente de vocês, né, a tomar essa decisão. Posso trazer dois, né? Nessa de alinhamento de expectativa, a gente tem, que nem se falou, a gente tem um loteamento de casas, que a gente entrega as casas prontas em Rancho Queimado. É um loteamento muito legal, Terra Milha. E a gente fez uma primeira etapa, que foi uma etapa de implantação rápida, que eram de 23 casas que a gente fez em 2 anos e meio, que foi um ritmo muito rápido. E depois dessa etapa, a gente ia começar a segunda etapa. Tá? Nessa segunda etapa, a gente simulou 4 cenários, onde a gente fazia casas simultâneas, com entrega tal, e uma perspectiva de venda. A gente fazia casas sequenciadas, uma expectativa de venda, e a gente fazia casas faseadas, uma expectativa de venda. Então, a gente colocou tudo isso numa linha de balanço simples, né? Que a gente tinha as equipes mínimas para montar, tanto a equipe de gestão quanto a equipe de obra. E no fim, a gente optou por fazer a mais lenta, por causa da expectativa de venda, e fazer um cenário onde, se a venda aumentasse, tu ia dobrar a equipe, sabe? Então, esse foi um tipo de previsibilidade que nos agregou ali. E daí, passamos de 24 casas a cada 2 anos para fazer 12 casas a cada 2 anos. Então, mudamos de uma para cada 2 meses. E foi acertada a decisão, a gente vê que foi o ritmo certo de venda, foi o ritmo certo de equipe, a gente tem a equipe mínima de engenharia, a gente conta com uma equipe só de estrutura, então todo o custo diminuiu, toda a facilidade de compra diminuiu, e no começo o cliente estava falando, não, mas pô, vamos começar tudo de uma vez, que a gente consegue fazer, e a gente mostrou por essa análise de que não adianta acelerar, né? Tu tem que colocar uma coisa depois da outra, tu coloca a equipe mínima, os custos todos reduzem, a qualidade aumentou muito, né? Porque tu tem tempo, tu consegue montar e o tempo de entrega das casas ficou o mesmo, né? Tu monta uma sequência. O segundo caso, que é uma simulação mais micro, que até a gente fez faz pouco tempo, que é uma obra da Parkside também, mesmo, que é na obra na Trindade ali. Então a gente começou com ela com o prazo atravessado, que nem a gente falou, e a gente combinou, ó, a partir nessa data a gente vai ter que sentar e analisar como é que a gente vai fazer, o que a gente leva, se a gente vai conseguir entregar nesse prazo, que quando a gente sentou de volta, provavelmente vai ter que dar um ajuste. E a gente combinou com o cliente que a gente ia sentar no meio da obra para alinhar a expectativa do cliente final. Que foi o que a gente fez agora. Então a gente sentou agora e trouxe alguns cenários também de como a gente conseguiria manter aquele nosso prazo que é março, um prazo curto. O março eu acho que estava dando 18 meses de obra, uma obra de 40 unidades, 7 pavimentos. Ou se a gente levava para maio, que era o cenário onde a gente não colocava uma equipe em cima da outra, digamos assim, que nem o que a gente fala. Então, a gente cuidaria mais dos nossos fornecedores, a gente faria o tempo certo, como os fornecedores queriam, mas a gente ia atrasar esses 2 meses. E daí a gente sentou com os 2 cenários e a gente começou a simular cenários entre os dois. Então, a gente tem um gargalo do elevador, se o elevador não vier, o elevador vai lá para frente, o elevador começa a travar. Então, se a gente não conseguir resolver o elevador, a gente vai conseguir resolver a obra. Então, primeiro trabalhamos o elevador, daí trabalhamos o elevador, conseguimos trazer o elevador de novo. Então, trouxemos o elevador para trás. Aí começou a chegar a parte da marcenaria, porque as parkesides a gente entrega nesse prazo com tudo entregue, tá? Então, 100% entregue com mobília. Então, começamos a ver se a gente quiser acelerar, a gente ia colocar a mobília em cima do cara que estava fazendo pintura. Aí trouxemos pro investidor, pro cliente. Vocês vão querer fazer isso? A gente consegue tirar um mês fazendo atividades simultâneas no mesmo andar, que não são marcenaria interiores e seria obra interiores, que a gente separa um pouco. Aí levaram pra frente e falaram, optaram por trazer. Então, no final das contas, ficou com aquele nosso planejamento demais, mas o legal é que a gente consegue mostrar, né? Todas as opções, o porquê, e falar, pô, não é má vontade, é só porque não dá.
Facilita para dar visibilidade para tomada de decisão, né? Então, esse é um cenário que eu posso seguir assim, eu tenho outro cenário que eu sigo da outra forma, e hoje vocês usam a linha de balanço para apoiar nesse processo, assim, né? Eu acho que essa também é algo que a linha de balanço ela é uma ferramenta muito poderosa mesmo quando a gente pensa em trazer transparência e para aquelas pessoas que muitas vezes é um próprio investidor que nem vai entender de um planejamento necessariamente de obra, mas quando tu mostra a linha de balanço tudo fica mais claro, né? Já tive exemplos de quando a gente ia levar para o mestre de obra, ele olhava, agora eu estou entendendo o planejamento da obra, é muito mais democrática, né? Como é que vocês colocam a linha de balanço hoje nas rotinas, assim, de vocês dentro da Cubo, das obras, assim, né? Não, eu imagino que nem todas elas usam, né, a linha de balanço, mas nas que usam, como é que funciona? Hoje a linha de balanço ela vem justamente para mostrar para quem está ali na obra que não adianta, né? Não adianta eu trazer o pintor aqui se meu reboco não estiver concluído, né? Às vezes a gente fica naquela ansiedade, não, eu posso chamar. E a linha de balanço ela vem para mostrar que quando tu joga ali ainda mais tu joga nos lotes e aí tu vê que 2, 3, 4, 5 pavimentos ali entra, quando chega no terceiro já travou. Então, ele vem para esse estudo preliminar, né? Então, quando a gente lança nosso primeiro estudo do planejamento, a gente faz um planejamento de longo prazo, então a gente lança o nosso pacote de serviço, a gente monta certinho nosso macrofluxo, define já as sequências de atividades, e eu acho que também isso é importante quando a gente tem. Quando a gente olha para isso, é também definir qual sequência de atividades a gente vai fazer, né? Que isso também vem desse estudo de cenários que a gente tem. Então, às vezes a gente pode chamar primeiro o gesso e depois o revestimento cerâmico. Nossa, mas qual que é o impacto disso na qualidade do meu produto final? Então, a gente definir essas sequências, a gente consegue jogar esse cronograma ali na linha de balanço, a gente consegue definir exatamente qual que é a equipe que eu preciso lá na obra. Porque às vezes a gente quer colocar 3, 4, 5 ceramistas e aí vai travar lá no meu forro de gesso porque a minha equipe de gesso não é tão grande. Então, às vezes a equipe mínima, ela trabalha muito bem, né? Principalmente quando a gente tem uma laje menor. A gente não consegue ter 3, 4, 5 pessoas ali. Como é que eu vou trazer a argamassa para esse pedreiro assentar o tijolo? Onde eu vou colocar esse tijolo para ele levantar essa venaria? Então, um pacote... Dinheiro também, né? Sendo despendido antes do tempo. Fluxo, né? E fluxo de caixa é um grande problema para muitas construtoras, para muitas incorporadoras também, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Quando a gente olha o macro, né? Quando a gente consegue olhar o macro através da linha de balanço, a gente consegue ser mais sincero com o nosso fornecedor, então a gente consegue trazer mais transparência, que nem tu comentou. Eu consigo trazer o meu encanador e mostrar para ele aqui nessa cor azulzinha, que é a cor dele, versus a cor laranjinha do meu cara de elétrica, onde é que ele entra, né? Então, isso é muito importante pra gente. E a gente também traz essa linha de balanço não só para as obras verticais ou não só para condomínios. A gente conseguiu um case muito legal numa obra comercial. Era uma obra de um escritório, era 1.000 metros quadrados. Então, a gente conseguiu setorizar ele em lotes e conseguiu dar mais organização também para a obra, sabe? Então, eu estou entrando com drywall aqui, eu estou entrando com a minha equipe de ar-condicionado aqui, eu estou entrando com o meu fechamento de placa aqui, e aquilo tudo virar uma grande linha de produção, né? Que a gente fala tanto em trazer essa industrialização para a construção, então, através da linha de balanço é uma grande forma da gente fazer isso. Hoje na empresa a gente usa linha de balanço e Gantt, né? Dependendo do perfil de obra. Mas todas as obras que a gente consegue encaixar uma linha de balanço, a gente busca encaixar uma linha de balanço, né? A gente entende que é a melhor ferramenta de visualização e de pensamento, assim, tu consegue organizar melhor as tuas ideias quando tu tá olhando as coisas sequencialmente numa linha de balanço, né? Além dessa, a gente já fez 2 ou 3 casas que a gente aplicou linha de balanço. Então uma casa de 800 metros quadrados. Pô, pro padrão se usa Gantt, né? Que é uma obra mais curta, mas se tu conseguir definir uma repetição. Ela tem uma região dos quartos que é parecida, uma região da sala que é parecida, uma região do serviço parecida, né? Se tu conseguir criar os lotes, né? Perfeito. De uma maneira que tu consiga repetir. A gente tinha uma casa que era para ser feita em 11 meses. O nosso primeiro planejamento estava dando 16 meses no Gantt. A gente colocou a linha de balanço. Foi para 14 meses. E daí a gente percebeu, precisamos dividir essa casa em mais 2 pedaços. Aí dividimos a parte de concretagem dela em mais 2 pedaços. Então ela era dividida em 2, a gente dividiu em 4. E daí a gente conseguiu jogar para 10 meses. A mesma obra. Então se você conseguir setorizar
e conseguir organizar a ideia, né? Tu Uhum. consegue fazer com que a equipe... E a gente não mexeu em equipe, a gente só colocou ela pra entrar na hora certa, né? Uhum. Então a gente não ficou esperando a estrutura da casa inteira fazer. A gente fez quartos, laje, piso, laje do teto. E já liberou alvenaria, já liberou instalações. Porque no final o gargalo é a estrutura, porque ela trava o início de muita coisa, né? Mas se tu conseguir setorizar ela e liberar o início das outras coisas, tu consegue fazer com que as coisas aconteçam mais rápido. Uhum. Criar lotes menores, assim, né? Eu acho que isso é bem relevante. Eu tive uma experiência, assim, também de quanto menor tu consegue quebrar o teu lote, mais tu vai conseguindo liberar as frentes de serviço e fazer a obra rodar bem. Legal. Quanto menor, mais difícil também. Exato. Vai trazendo mais gente pra dentro do Isso. canteiro, né? Acho que é o limiar entre qual Isso. que é a quantidade que eu preciso de quebrar de lotes pro prazo que eu tenho pra executar ou alguma expectativa de antecipação, né? Exatamente. Bem legal. Teve uma coisa que você comentou, Simone, que eu achei bem interessante, que não é sobre andar mais rápido, mas sim andar com mais eficiência. E eu acho que é isso que vocês estão trazendo muito nesses cases que vocês estão trazendo. Não é colocar 10 equipes, um monte de gente lá para trabalhar, daqui a pouco estão ali batendo cabeça, né? A gente usava muito essa expressão na obra, e não necessariamente entrando no momento em que tem que entrarem dentro das obras, né? Legal, e a linha de balanço realmente ajuda muito para ter essa visibilidade, essa visualização de uma maneira antecipada. A minha próxima pergunta é mais agora voltando para a parte de cultura mesmo da empresa, né? Quais que são diante de tudo isso que a gente comentou, né? Quais que são as mudanças culturais e de rotina, né, que foram necessárias para que a equipe parasse de trabalhar, passasse a trabalhar com essa simulação de cenários de uma forma mais contínua, assim? Eu acho que isso é muito legal de trazer, porque o planejamento é estilo, quando tu tá ali na obra, tu tá na correria, né? Então, o tempo inteiro tu meio que tá apagando fogo. E muita gente fala assim, nossa, eu tô o dia inteiro aqui apagando fogo. Então, nossa tarefa, né, de, calma, vamos organizar. Os bombeiros, né? Exatamente. Tem bombeiro na obra, não são engenheiros. Bombeiro e psicólogo. Bombeiro e psicólogo. Podia ter na engenharia civil, a gente podia ter uma cadeira de bombeiro e psicólogo. Ia ter psicólogo 1, 2 e 3. Verdade. E aí, eu acho que é importante pra gente trazer essa previsibilidade para que a pessoa que tá lá na obra, ela consiga enxergar mais pra frente, né? Porque semana que vem, ele vai saber quem tá lá na obra, mas quem é que vai estar daqui 3 meses? O que eu preciso fazer daqui 3 meses? O que eu preciso liberar? Qual projeto eu preciso exigir da minha arquitetura que esteja entregue aqui, né? Então, as nossas rotinas de planejamento, elas foram instituídas para isso, para que na pessoa que está lá na obra, um olhar de o que tem hoje, o que foi semana passada, o que tem semana que vem, o que tem daqui 1 mês, 3 meses. Então, hoje ali na Cuba, a gente tem o alinhamento de sexta, que é o nosso PPC, né? Então, é uma reunião muito importante que a gente tem para realmente olhar tudo o que foi executado na semana anterior e o que será executado na próxima semana. A gente tem um ritual na segunda-feira que a gente chama de kickoff semanal, que a gente para realmente, essa semana é isso aqui que vai acontecer, é isso que a gente organizou. E a gente tem também as dailies, porque a gente entende que é importante que a liderança dentro da obra ali esteja o tempo todo em contato entre eles para tirar dúvida, para dizer qual é a tarefa mais importante hoje. Preciso marcar alvenaria, preciso liberar a hidráulica, o que é importante. Então, O que eu vou fazer pra ganhar meu dia? O que eu vou fazer para ganhar meu dia? Essa é a grande frase. Essa pergunta. Uhum. Então, são rituais que a gente implantou na nossa cultura e a gente faz hoje em todos os setores da empresa, que trazem essa comunicação, né? Porque eu acho que planejamento tem muito disso, de comunicação. Não adianta tu estar lá na tua salinha, organizar a tarefa de todo mundo e aí chegar, tu não fez. Sim, mas era para eu fazer, era para eu ter chamado mais encanador ou não. Então, nossos rituais foram voltados para a comunicação. Isso é um processo colaborativo, né? Eu vejo, a gente conversa com muitas empresas, né, que antes tinha um processo centralizado mesmo, né? O cronograma é da pessoa X, o cronograma não é da empresa, não é da obra, não é né, realmente do empreendimento, era de uma pessoa. E aí a chance de não funcionar, com certeza, é muito maior, né? Porque não é realmente um processo colaborativo. E a gente brincou um pouco ali em relação à psicologia 1, 2 e 3, e no fundo é sempre sobre pessoas. São pessoas que a gente vai ter que engajar para conseguir fazer as coisas lá no campo, são pessoas que no escritório a gente vai ter que engajar para a gente conseguir medir, para ver se o negócio está andando corretamente ou não. Então, acho que essa visão, né, de engajamento das pessoas é bem importante. E aí, essa era a minha... Só pra anexar, essa questão de engajar, a gente tem puxando o fio do que a Si falou, a obra tá sempre apagando incêndio, né? Então, o sentimento do engenheiro de obra é que ele não tem tempo.
Eu não tenho tempo pra fazer essa reunião de planejamento. Eu não tenho tempo pra sentar e pensar nos meus próximos 3 meses, porque essa semana eu não vou dar conta, entendeu? Só que, a partir do momento que tu consegue fazer primeiro tem que ser efetivo, né? Um planejamento efetivo. Ele tem que ser real. E não adianta ser hipotético, né? Um planejamento efetivo, que vai te dar as restrições que tu tem que tirar pra próxima semana. E não é dessa semana, porque a dessa semana já passou. Tu não vai conseguir mais resolver. Já era. Tu não consegue fazer nada essa semana. Pra próxima semana, pro próximo mês, tu senta com esse engenheiro que começou a ver como melhora a vida dele, né? Em vez dele sentar numa segunda-feira e perceber que ele esqueceu de comprar o revestimento e o revestimento não vai chegar pra semana que vem, ele só vai cobrar a pessoa que ele comprou o revestimento 6 meses atrás, falando, ó, a entrega tá certa. Porque a gente acertou faz 6 meses quando eu fechei minha restrição, sabe? Então eu acho que tu vai criar a cultura da calma, sabe? Tipo, é um negócio... Disruptivo Isso. pra obra. Porque se tu consegue sentar e analisar pra frente, certo? Os incêndios que tu vai ter vão ser aqueles incêndios que tu não vai conseguir fugir. Então esses já não incomodam mais. Pô, aquele projeto não fechou aqui por causa de 10 centímetros da viga que ficou maior, a gente errou na execução. Pô, beleza, tem que chamar alguém, vamos falar. Isso é uma coisa que tu não vai conseguir fugir. Mas as coisas que tu deixou de resolver, por causa da tua falta de capacidade de olhar que não é verdade, é só porque tu não consegue mesmo, você como engenheiro da obra, olhar tudo que uma obra tem. Uma obra, se tu olhar a quantidade de serviço que tem, sei lá, tem 1000 entradas de serviço numa obra de 20 pavimentos. Tu não sei. Tu não é o capaz de ter tudo isso na sua cabeça e resolver isso, né, de uma maneira natural. Tu precisa de um apoio, né? Então eu acho que esses rituais de planejamento que a gente tem, o médio prazo, o longo prazo, a revisão do longo prazo a cada 3 meses, a revisão do médio prazo mensalmente, né? Tu trazer aos cabeças, eu sempre participo das reuniões de longo prazo. Então tu traz experiência e traz vivência de outras obras. Pô, isso aqui temos que falar com fulano, isso aqui temos que falar com ciclano, vamos fazer um bench lá com a empresa tal. Então, para realmente antecipar todas as coisas, né? Então, é isso que a cultura é nesse caminho que tu vai mudar, né? Uhum. Então, tu tem que tirar da cabeça do cara que ele não tem tempo e tem que tirar, pô, vou fazer isso para eu ter tempo, Uhum. né? Eu acho É muito olhando pro resultado, né? Ó, Isso. você vai ter esse resultado se tu investir esse tempo nisso Isso. agora e é bem E interessante. o ponto É de muito vista. legal porque quando a gente focou nessa análise de restrições, facilitou para a obra, melhorou para a obra, mas melhorou para o escritório também, né? Claro. Porque a gente conseguir parar para olhar que a gente tem essa compra de revestimento daqui. A gente sempre olha mensalmente nos nossos próximos 3 meses e a gente cria as restrições para quebrar elas, né, naquele prazo. Então, eu estou olhando para o revestimento. Eu posso trazer para o meu incorporador opções de outros revestimentos que vai caber no orçamento e às vezes ele vai dar um upgrade no produto dele ali, porque eu estou olhando com antecedência, sabe? E aí eu estou conseguindo passar para o meu compras, fazer uma compra com antecedência, para ele conseguir mais desconto, para conseguir chegar na obra, para eu conseguir programar minha obra para entrar com essa logística. Então, quando a gente olha para essa rotina de olhar para o futuro antes dele estar acontecendo, muda o jogo da empresa. Bem legal. E acho que tu trouxe um ponto bem legal, assim, que é de entregar valor pro cliente final, né? Então, que é o cliente, é o incorporador, no caso de vocês, de, cara, ter a opção de fazer um upgrade porque vocês olharam com antecedência para uma compra. E isso acaba fidelizando muito mais também os clientes com vocês e chegando numa máxima que o Lean traz muito, que é, de fato, entregar valor pro cliente final. Bem legal. E nas obras que vocês atuam com diferentes parceiros, assim, né? Como que vocês garantem para que todos falem a mesma língua no planejamento? Vem muito da nossa reunião de PPC na sexta-feira, né? O que a gente acredita, né? Então, a gente trabalha com mão de obras contratadas. Então, a gente tem diversos empreiteiros, empreiteiro civil, empreiteiro de hidráulica. Então, o que a gente acredita? Que o planejamento, ele não é de uma pessoa ali pensando, desenhando e dizendo é assim, né? Primeiro que a gente já descentraliza o nosso planejamento e joga ele para a equipe de obra já está engajada nele, né? Então, quando a pessoa da obra fala, eu vou fazer isso em 5 dias, não sou eu que chego lá para ele, ó, tu vai construir essa parede em 5 dias, não. Ele está participando desse processo decisório. Então, quando a gente chama o nosso encarregado da hidráulica e fala assim, olha, semana que vem a gente precisa terminar esse pavimento, a gente consegue? E ele vai dizer, sim, eu consigo, eu vou chamar mais 3 pessoas para ajudar. Isso é um comum acordo. Então, na próxima semana, quando eu falar para ele, tu terminou? Ele vai dizer, eu terminei, ou ele não vai terminar. Não é uma coisa de imposição, né? É um comum acordo ali na relação. Então, isso ajudou muito a gente nessa parceria. Quando tu faz a pessoa
É aquele negócio de tu externalizar uma promessa, né? Toda vez que tu externaliza uma promessa na rede social, tu é obrigado a fazer. Então, o que acontece é o PPC é a nossa rede social e o nosso empreiteiro externaliza a promessa. Então, ele vem com a promessa de que semana que vem eu vou fazer isso aqui. E daí tá todo mundo lá. E se ele não fizer, ele quebrou a promessa que ele fez. Isso tem muito peso. Muito peso. É um peso que a gente não consegue ver, né? Pra pessoa é a palavra dele. E outra, se a obra percebe que o cara não tem palavra, a obra começa a tirar o cara. Sozinho, assim. Então, o PPC é a maneira de fazer o planejamento acontecer. Porque é o PPC que vai fazer com que as pessoas queiram fazer o planejamento para não se queimar com a coisa que ele prometeu, né? Então, e a habilidade do engenheiro está em fazer com que o PPC seja condizente com o planejamento de médio prazo que tu tem, né? Então, é ali essa transformação do médio e do longo prazo para o PPC é onde mora a capacidade de uma obra de ser entregue no prazo, né? E é o que a gente tem conseguido fazer. Bem legal essa visão mesmo, faz muito sentido, né? Tu chegar e tu compromete a pessoa da ponta, né? Todo mundo fala, o planejamento tem que chegar na ponta, e é isso que vocês estão falando, a partir do momento que envolve a ponta, o negócio vai acontecer porque eles vão se comprometendo, né? Isso. Eu trabalhei em uma obra, eu lembro que a minha maior felicidade como engenheira de planejamento era quando os empreiteiros vinham, eu não vou conseguir fazer isso aqui porque o fulano não liberou a frente de serviço. Eu amava quando aquilo acontecia porque mostrava que eles estavam de fato olhando para o planejamento, querendo seguir aquilo, e dava tempo de eu ir lá e tentar corrigir também com outro empreiteiro que não estava entregando, enfim, porque a gente sabe que é uma cadeia, não é fácil de fazer isso que vocês estão falando, né? Não, conversa com o empreiteiro. Não é a coisa mais simples do mundo essas trocas, né? Existem horas de conversa, de reunião de terapia, como a gente estava falando antes, para que isso aconteça mesmo. Isso. Bem legal. E olhando agora um pouco mais para benefícios, né, que vocês enxergam de tudo isso que vocês vêm aplicando, né, resultados que vocês estão conseguindo gerar. Qual que é o maior ganho que vocês enxergam hoje? Boa. Maior ganho. Vou trazer o maior ganho para duas frentes, talvez, assim. Vamos fazer o maior ganho para nós e para o cliente, a nossa relação com o cliente. Eu acho que o maior ganho na nossa relação com o cliente é aquele alinhamento de expectativa, tá? Então, esse alinhamento de expectativa de tu ter as coisas pré-vistas, né? Alinhadas, isso torna uma relação muito mais saudável, né? Então, uma obra, ela é uma relação de 2, 3 anos de decisões difíceis e de coisas que vão dar errado. A obra vai dar errado. Não vai ser como tu planejou. Não tem como. Tu pode fazer a melhor previsão do mundo, pode fazer o melhor gigante do mundo. A obra vai dar errado. Então, o segredo disso é o alinhar as expectativas. Como uma vez que tu alinhou as expectativas com o teu cliente, ele consegue alinhar as expectativas com o cliente final dele. Então, toda a cadeia está alinhada à expectativa, né? E tu consegue montar um ciclo virtuoso de uma coisa que vai dar certo. Então, aquilo que tu falou de ter clientes recorrentes, fidelizar clientes, hoje a gente tem as obras de 2025, das 10 obras novas que a gente teve, né, frentes diferentes, 9 eram clientes recorrentes, né? Então, a gente hoje trabalha bastante com recorrência de cliente porque a gente tem os clientes que não que já são fiéis a nós. Então, esse é um sinal de que essa perspectiva de que a relação com o cliente é o que importa, para mim é importante isso. O planejamento me permite. A gente pode usar a API para jogar para o cliente nas planilhas dele, para ele jogar para Hoje a gente tem uma API que supre as planilhas do nosso cliente com as informações do Prevision, de todo o andamento de cada casa dessas casas do loteamento. A gente puxa sozinho lá e o cliente sabe exatamente como está a casa dele e a data final que está no nosso planejamento. Então, esse é um alinhamento de expectativa em cadeia, né? Então, essa é uma versão. Mas eu acho que a melhor para a cadeia da construção como um todo é a mão de obra. Hoje a gente tem um problema de mão de obra. A mão de obra está encarecendo e está ficando cada vez mais escassa, né? Perfeito. A gente tem um filho de pedreiro, não quer mais ser pedreiro, né? A gente não consegue ajudante de obra, pode ser do país que tu quiser, para suprir as nossas necessidades de carregar material, porque ninguém mais quer carregar material e faz todo sentido não carregar. A gente não tem, no Brasil, capacidade de automatizar as coisas, robótica, coisa para suprir essa necessidade. Então, hoje, essa é a nossa ideia da reunião de PPC, que tu não vai deixar o cara parado, que tu vai fazer ele render o máximo possível, que ele vai entrar na hora que tem que entrar, na frente dele vai ter serviço livre, ele vai ter o material, ele vai ter o projeto, ele vai saber o que fazer. Na hora certa. Tu não vai trazer ele na hora errada só porque tu tá nervoso que quer começar a pintura. Tu vai trazer ele na pintura daqui 3 meses, porque a pintura só vale a pena começar daqui 3 meses e não adianta. Então,
pra cadeia, eu acho que a melhor parte do planejamento é tu fidelizar esse fornecedor, trazer um fornecedor que consegue cuidar da obra e não deixar ele sofrer, né? Gastar dinheiro à toa. Porque no fim, no nosso caso, empreiteiro é terceirizado, se ele não rende, ele tá pagando e não tá ganhando, né? Então, se tu traz um terceirizado pra ele, que eu acho que é o futuro, traz um terceirizado pra trabalhar, entrar e sair da obra, fazer tudo que ele tinha pra fazer, com todo o material dele, com todas as frentes liberadas, tu fideliza ele e tu melhora o mercado como um todo, assim. Na minha visão, esse é o melhor Legal. resultado. O sucesso do terceirizado é o sucesso da construtora, que por consequente é sucesso também da incorporadora, Final. que no final é o cliente recebendo o seu apartamento, o seu lar, ou enfim, sua sala, no momento certo, né? Exatamente. Legal. E que resultados concretos que vocês conseguem observar hoje em termos de entregas dentro do prazo, do custo, da qualidade, enfim, que vocês vêm fazendo ao longo desse período, dessas 160 obras aí? Falar de prazo, já que estamos falando das 160 obras que a gente teve, esse a gente tava levantando ali, a gente tem de atraso, acho que menos que 12% de obras, assim. 10 a 12% de obras que foram fora do prazo, Uhum. né? A gente tem algumas que foram replanejadas como um elemento do cliente, mas a gente não considera atraso porque não é um atraso, né? Então, foi optado por mudar o escopo, mudou o escopo, muda o prazo, né? Mas, então, 143, se eu não me engano, sem atraso. Acho que a gente consegue fazer obra no prazo. Legal, legal. Vai bem contra o número que a gente tem, né, através do cenário construtivo brasileiro de 2023, onde 95% das obras no Brasil atrasam. O cenário de vocês é quase o inverso aí, né? Vamos conseguir. 88% das obras entregues dentro do prazo aí, então. Bem legal, bem legal. E com uma equipe muito enxuta, né? Vocês comentaram aí ao longo do episódio que são 2 pessoas no planejamento, o time de obra se envolve muito para fazer, de fato, o planejamento acontecer e as obras são entregues aí, em sua maioria, dentro do prazo. Eu acho que é uma coisa, um diferencial muito grande da nossa empresa, que a nossa equipe é muito comprometida, sabe? Então, desde o primeiro até o último, todo mundo se compromete muito. Acho que a gente sente que aquilo é nosso produto, nossa venda, nossa empresa. A gente é quase uma grande família, assim, de comprometimento e a gente leva muito a sério. A gente leva o prazo, a gente leva a qualidade, então a gente está sempre pensando na melhor entrega final, né? A gente tem respeito à engenharia, que a gente bate muito na nossa cultura. E custo também, né? Então, a gente fala muito de prazo, mas a gente tem uma transparência com custo. A gente vai atrás sempre de ferramentas para trazer essa transparência de custo, porque está muito atrelado, né? Hoje a gente ainda tem esse grande viés do prazo e o custo andarem juntos, embora o desembolso nunca ande junto com a execução de obra e seja uma grande, né, discussão ali no dia a dia, mas acho que vem muito desse comprometimento da equipe com esses 3 grandes pilares que a gente tem junto com a experiência do cliente, né? Que a gente gosta de frisar, que é tanto a experiência interna quanto a experiência do cliente. O prazo muda, o orçamento é estático e a qualidade é inegável. Exatamente. Complicado, né? É assim, Bem legal ver o brilho no olho que tu falou sobre comprometimento dentro do time, assim, eu acho que realmente isso faz o resultado acontecer, assim, né? Sem dúvidas, as pessoas comprometidas vão entregar o resultado esperado e no final do dia é o cliente final, recebendo o celular no momento certo. Muito bom. A última pergunta para a gente finalizar o podcast aqui, então. Olhando um pouco para o próximo passo, né, de evolução em relação ao planejamento, assim, de obras dos próximos anos, o que vocês veem de mudanças que vão acontecer, de necessidades que vocês estão vendo no dia a dia? A gente tava comentando sobre isso, né? Hoje, não é replanejamento o nosso gargalo, a gente tem ferramenta para fazer isso. Não é criar o planejamento, não é acompanhar orçamento, não é fazer compra. A gente vê cada vez menos espaço, né? A gente fazendo obra aqui, a gente vê cada vez menos espaço e a gente é uma equipe enxuta. Então hoje, planejar canteiro de maneira 3D, BIM, projeto e fazer um negócio assim, tá cada vez mais difícil fazer as obras acontecer porque o espaço é minúsculo, tu não pode incomodar a cidade e a gente tem um respeito pela cidade muito, muito grande também, que é, né? Tu tem que respeitar todo mundo ao redor, os stakeholders.
Então, eu acho que esse planejamento de canteiro de uma maneira eficiente, porque tu fazendo em 2D ali, que é como a gente faz, tu esquece de um monte de coisa, né? Então, eu acho que esse planejamento com o projeto de canteiro, talvez esse vínculo de uma maneira mais fácil, sabe? Eu acho que talvez seja o próximo passo dentro da nossa empresa que a gente gostaria de colocar, de trazer uma solução para isso, assim. Até Acho. porque a gente tem diversos canteiros ao longo da obra, né? Isso. Normalmente, a gente senta ali. Minúsculos. É uma obra que é 100% a obra é o canteiro, né? Então, a gente tem esse primeiro planejamento de entrada, de logística da terraplanagem, começa a fundação, começa a estrutura, aí tu sai esse canteiro e daí vem o segundo, aí já onde tu vai estocar material, onde pega, onde traz, onde ela, né? Então, isso tudo é algo que, às vezes, na correria, a gente resolve tudo ali na... E quanto menos prazo, mais canteiro tu precisa e menos canteiro tu tem, sabe? Então, é meio complexo, assim. Como é que tu vai fazer uma obra em 8 meses sem receber todo o drywall que tem que ser executado em 1 mês? Sendo que tu tá com cerâmica pra daqui 1 mês também. E essa obra tem 400 metros de canteiro. Sendo que esse 400 metros de canteiro, metade é obra. Então, é bem complexo isso. Então, eu acho que talvez isso nem seja uma questão de canteiro, seja uma questão de logística de fornecedor que a gente não tem, sabe? Então, esse próximo paradigma aí é o que a gente acha que tem que resolver. Legal, legal. Obrigada, Alessandro, Simone, pelas trocas. Espero que daqui 1 ano, 2, quanto menos melhor, né? A gente possa fazer mais um podcast falando um pouco sobre esse paradigma aí sendo resolvido, assim como a gente conseguiu resolver aí a questão de simulação de cenários que hoje vocês já trouxeram muito brilhantemente, né, como vocês fazem e conseguem envolver o cliente de vocês e tomar decisões de maneira antecipada, sem deixar os prazos aí estourarem. Muito obrigada! Obrigada para vocês que nos ouviram até agora também. Esse foi mais um episódio do podcast da construção do ecossistema Cienge. Curtam esse podcast se vocês gostaram do conteúdo. Assistam mais episódios aqui com a gente também. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau! Esse foi o episódio de hoje. Aproveite para nos seguir no YouTube, Spotify e Cienge Comunidade. Espero você em mais um Cienge Podcast da Construção. Até mais!